Nós vamos ainda meditar na doutrina da Palavra de Deus, que o Catecismo de Heidelberg expõe no domingo 13. Nós vamos ler em combinação com esse texto, o Salmo 1. No domingo 13, os visitantes podem acompanhar pelo boletim, tá? Tem o texto no boletim, ou quem tem o aplicativo. Dia do Senhor 13, pergunta e resposta 33. Por que ele é chamado de Filho unigênito de Deus, se nós também somos filhos de Deus? Porque somente Cristo é, por natureza, o eterno Filho de Deus. Nós, porém, somos filhos de Deus por adoção, pela graça, por causa de Cristo. Pergunta e resposta 34. Por que você é chamado de Nosso Senhor? Porque Ele nos comprou e nos resgatou, corpo e alma, de todos os nossos pecados, não com ouro nem prata, mas com o seu precioso sangue, e nos libertou de todo o domínio do diabo para nos tornar sua possessão. Nós vamos atentar mais para a pergunta e resposta 33, que foca no nome Filho unigênito de Deus, e vamos agora para o Salmo 1. Desculpa, Salmo 2. Eu botei Salmo 1, Salmo 2, tá? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Nós vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre a pregação desse momento. Deus maravilhoso, Deus bendito, nós louvamos o nome do Senhor por estarmos aqui, sermos contados como parte do teu povo, e também louvamos a Deus por recebermos visitantes entre nós que podem ouvir a mesma mensagem, ser chamado com o mesmo chamamento. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, debaixo da palavra que acabamos de ouvir e também debaixo da pregação dela. O Senhor abençoe o pregador. Que o Senhor olhe para as igrejas cristãs espalhadas pelo mundo inteiro, que está fazendo a mesma coisa no início desse domingo. Os crentes se congregando como teu povo para te louvar e para receber as tuas instruções. Abençoa o teu povo, Senhor, e abençoa a pregação da tua palavra, para que, no poder do Espírito Santo, possamos
provar com antecipação o melhor das promessas do reino de Deus que o Senhor tem reservado para os seus fiéis. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo, também visitantes que estão conosco nessa manhã de domingo, Jesus é o Filho de Deus, mas vocês também são filhos de Deus. Jesus é chamado Filho de Deus porque não há entre as criaturas ninguém comparável ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é uma pessoa da Santíssima Trindade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus procede diretamente do Pai, da mesma natureza do Pai, da mesma essência do Pai. Por isso a Bíblia fala que ele é gerado do Pai. Essa processão ou essa geração não significa de jeito nenhum que Jesus foi criado, que em algum momento da história da criação Jesus passou a existir enquanto Filho de Deus. A gente sabe que as testemunhas de Jeová ensinam que Jesus é a primeira das criaturas de Deus, por meio da qual todas as outras criaturas vieram à existência. Por isso eles até admitem chamar Jesus de Deus, desde que essa expressão não significa que ele é igual ao Pai, mas significa que ele tem a primazia sobre o restante da criação. Ele deu origem ao restante da criação. Então, as testemunhas de Jeová negam enfaticamente que Jesus seja filho por participar da mesma natureza divina do Pai. Mas há ainda um outro pensamento, e esse, eventualmente, você pode encontrar, inclusive, lendo livros reformados. O pensamento que aceita que Jesus se tornou filho no batismo. O título de filho, eles admitem que Jesus é o divino, eterno, a segunda pessoa da Trindade, mas a filiação, a relação filial só aconteceu efetivamente no batismo. Talvez vocês vão se surpreender que um grande teólogo reformado, conhecido de todos nós hoje, tinha esse pensamento, John MacArthur. Provavelmente vocês já leram o material de MacArthur, o que são bons materiais, é um bom teólogo, mas no princípio do seu ministério, John MacArthur confessa que ele entendia algumas passagens bíblicas como se realmente estivessem dizendo que a filiação entre Jesus e o Pai se dá no batismo. Filiação, ele não negava a divindade de Jesus, que é eterna, mas a relação filial não é uma relação eterna, ele dizia, mas era uma relação que passou a existir no batismo. Tinha uma antiga heresia chamada adopcionismo, que ensinava exatamente isso. Jesus foi adotado como filho no batismo. O catecismo diz, não, nós fomos adotados. Jesus não. Jesus é da mesma natureza do Pai. Mas pode ficar tranquilo que posteriormente o próprio John MacArthur, ele revogou os seus pensamentos e ele expôs isso publicamente. Você pode encontrar isso em livros mais recentes e você pode encontrar inclusive um artigo no qual ele se retrata e passa a confessar juntamente com a igreja antiga aquilo que a igreja vem confessando ao longo dos séculos, que Jesus é o eterno Filho de Deus. Ele não passou a ser filho no batismo. Ele é o eterno Filho de Deus. O Catecismo de Heidelberg também chama a nossa atenção para isso. Somente Cristo é por natureza o eterno Filho de Deus. Ele não é filho por uma adoção, ele é filho por natureza. E a natureza que ele prova essa filiação é a essência divina. Então, em sua essência divina, Jesus é o eterno Filho de Deus.
John MacArthur, ao se retratar e voltar à confessionalidade da igreja, ele fez o que outros bons teólogos na história da igreja também fizeram, admitindo seus erros e publicamente revogando-os, como vocês devem conhecer também, um livro muito conhecido chamado Retratações, do Santo Agostinho. Santo Agostinho também tinha algumas opiniões acerca das doutrinas cristãs, que ele próprio, posteriormente, as revogou e fez questão de publicá-las em um livro chamado Retratações, na qual ele explica o seu erro e corrige os seus erros de acordo com a confissão da Igreja Antiga. Algumas passagens bíblicas difíceis de se compreenderem, especialmente quando elas são tratadas separadamente do contexto da Escritura, algumas passagens realmente têm trazido essas dificuldades. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 14, onde encontramos a expressão unigênito, monogené, único gerado. Essa expressão é usada, eu já falei sobre isso aqui em outra pregação, no Novo Testamento, alguns casos de ressurreições de filhos únicos, e a tradução em português até traduz assim, filho único. Mas, aplicado a Jesus, essa expressão, filho único gerado a partir da essência do Pai. Gerado, sim, mas da essência do Pai. Portanto, é impossível que essa geração tenha acontecido fora da eterna divindade de Deus. Porque se é a essência de Deus, então essa expressão aplicada a Cristo Jesus exige que nós compreendamos de acordo com as doutrinas cristãs. Outra passagem muito citada também, quando está tratando desse assunto, é o Salmo 2, Salmo que nós lemos. O Salmo 2 começa mostrando a revolta inútil dos ímpios contra Deus e contra o seu ungido filho. Ele é ungido, mas ele também é chamado de filho. Essa tentativa inútil dos pecadores de se livrar do governo de Deus e da religião de Deus, como se fossem coisas ruins, desprezíveis, que eles estão sacudindo. Quando você não quer alguma coisa assim, alguém bota a mão, não é? E você não quer, você sacode. E eles estão realmente querendo se livrar do governo de Deus e da religião de Deus por meio da lei de Deus que Deus entregou mais claramente, posteriormente, ao seu povo. Essa revolta, a gente percebe que é uma revolta que perpassa toda a história da humanidade. Os nossos primeiros pais se aliaram a Satanás nessa revolta contra o governo de Deus. E depois dele, toda a raça humana permanece nesse espírito revoltoso, não querendo aceitar que Deus governe sobre ele e que ele viva nesse mundo com base na lei de Deus. O restante do Salmo aponta para o juízo e a misericórdia de Deus. O juízo de Deus sobre os que permanecem nesse estado de revolta e a misericórdia de Deus sobre aqueles que se arrependem desse estado de revolta. Na pregação de hoje à noite, vamos voltar exatamente a esse ponto, daqueles que permanecem obstinadamente em seus pecados e aqueles que, não obstante viverem no pecado, mas se arrependem dele e os abandona para servir a Deus. O restante do Salmo, então, falando sobre a misericórdia e o juízo que Deus exerce por meio do seu Filho. O Filho que, de um lado, tem sido rejeitado por muitos, mas que foi constituído pelo próprio Deus como o Rei soberano sobre toda a criação, inclusive sobre esses revoltosos. No final das contas, os únicos que vão subsistir para desfrutar do reino de Deus no estado eterno serão aqueles que, enfim, se submetem a esse Rei e o beijam
a expressão que nós encontramos aqui no versículo 12, no final desse salmo. A estrutura dessa segunda parte do salmo aqui é bem interessante. Quando a gente está estudando a passagem que a gente vai pregar e a gente está olhando a estrutura em que o texto foi construído, foi muito usado, tanto na poesia hebraica, mas até o tempo do Novo Testamento, o que é chamado de quiasma, hein? Uma referência à letra qui, em grega, que faz aquele movimento para o centro e volta. Então a gente vê isso aqui no Salmo, para explicar esse juízo e misericórdia de Deus centralizado no Filho. Então é como se fosse um movimento, juízo chega no Filho e do Filho volta com misericórdia. Se você pode ver aqui os versículos 4 a 5, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba dele, na sua ira a seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Especialmente até o versículo 5. Do versículo 6, mais propriamente, até o versículo 9, é o estabelecimento do Filho como o rei que julga, o rei que salva. O rei que julga e o rei que salva. Versículo 6 a 9, então... O 6 eu já li, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então isso fala sobre... o juízo de Deus centralizado no Filho, a quem Deus estabeleceu como o rei para governar sobre todas as coisas, e a parte final, a misericórdia que procede do juízo desse rei, a partir do versículo 10, agora pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Chamado do Evangelho, se arrependam dessa revolta, se humilhem debaixo da mão desse rei que eu constituí, porque beijando o filho alegra o coração do pai. Quem é pai aqui sabe disso. Quer alegrar o pai e a mãe? Faça carinho no filho. Ninguém chega ao pai senão por meio do filho. Notem agora que no versículo 7, nós lemos, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Tu és o meu filho. Quem é esse Filho de Deus que exerce juízo e misericórdia sobre os povos? A Bíblia inequivocamente aponta diretamente para Jesus Cristo. Nem vamos gastar muito tempo com isso aqui. Toda a Escritura, o Salmo 2, por exemplo, ele é textualmente citado na oração da igreja de Atos capítulo 4. Quando o apóstolo Pedro e João haviam sido presos, a igreja se reuniu em um lugar. Quando eles foram soltos, foram diretamente para aquela casa onde os discípulos estavam reunidos, e a igreja orando a Deus, louvando a Deus, porque a boa mão do Senhor estavam conduzindo as coisas e tudo estava se cumprindo conforme o que fora profetizado. E naquele momento a igreja cita o Salmo 2, cita exatamente esse salmo, para apontar diretamente para Jesus Cristo, o rei escolhido de Deus, o rei que foi colocado sobre o trono do universo, por meio de quem ele exercerá juízo e misericórdia sobre todos os pecadores. Mas a questão é como entender a expressão tu és o meu filho. Que sentido, então, Jesus é o Filho de Deus? Alguns têm ensinado que isso significa que Jesus é um filho porque ele foi gerado pelo pai, ele foi criado pelo pai, nessa relação filial, ou
Do outro lado, a igreja tem dito, não, isso significa não sobre o início da existência de Jesus, mas a ênfase recai sobre o relacionamento que ele tem com o Pai. Então fala mais sobre o relacionamento de pai e filho do que um princípio, um começo. A gente vê isso lá em Gênesis capítulo 1, no finalzinho, os últimos capítulos, os últimos versículos, quando fala sobre cada planta que foi gerado segundo a sua espécie. A expressão ali ser gerado, mais uma vez, não fala, a preocupação não é mais dizer quando começou. Isso foi dito no princípio do capítulo 1, quando Deus está trazendo do nada a existência de todas as coisas. Mas lá no final, quando ele vai se referir à continuidade da criação, ele fala sobre a relação, cada árvore dá semente segundo a sua espécie. Essa semente é exatamente o que é aquela árvore. Então, até em Gênesis nós vimos a expressão geração sendo empregada não exclusivamente no sentido de começo, mas no sentido de relação. As árvores que brotariam da semente seriam exatamente como as árvores que geraram aquela semente. Então, geração, a igreja tem entendido desde o princípio que essa geração não fala sobre um começo, mas fala sobre a relação que o filho tem com o pai. Mas a igreja teve muito trabalho para lidar com essa controvérsia, porque surgiram muitas explicações entre os primeiros bispos da igreja, especialmente. Muitos deles não foram pessoas que estavam agindo impiamente, pervertendo a doutrina cristã. Porque era uma fase onde a igreja não tinha os documentos todos produzidos ainda, como nós hoje já temos. Nós hoje confessamos aquilo que a igreja tem submetido a escrutínio ao longo de milênios. Mas eles não, eles estavam discutindo em cima de assuntos que eles estavam sendo questionados, bombardeados, e a igreja ainda não tinha uma posição definitiva sobre esses pontos. Alguns foram condenados porque estavam tentando entender a doutrina. Mas outros, mesmo depois de toda a instrução, todo o ensino, permaneciam em suas posições sem considerar a catolicidade da igreja. Então, mais valia o que eles entendiam e pensavam do que a igreja toda estava confessando. Por isso, nós não nos atrevemos hoje a jogarmos fora as confissões e começarmos a pensar por nós mesmos. Nós somos uma igreja independente, autônoma, e nós temos a nossa própria confessionalidade. Façam isso e daqui a pouco você vai ver o que essa igreja vai se tornar. Nós não inventamos doutrina. Nós não confessamos doutrina porque achamos ela mais bonitinha, mais bem apresentável. Nós confessamos porque a igreja de Deus tem confessado ao longo dos séculos, sobretudo a igreja cristã. Então, a palavra filho, nessa frase, ela fala sobre a relação entre o pai e o filho, e não sobre um início. Ela não está sendo empregada aqui com esse sentido, nem no batismo. Se você for para Mateus capítulo 3, o versículo 16, no batismo do Senhor Jesus, o Pai brada do céu, no versículo 16, 17, batizado Jesus, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Não temos nenhuma ligação aqui com início de filho, mas com uma declaração solene, uma apresentação pública. É este aí o meu filho em quem eu me comprazo. Então, a expressão hoje te gerei, complementar, tu és o meu filho, hoje te gerei, ela está imediatamente ligada para qualificar a primeira frase, tu és o meu filho. Hoje, isto está sendo publicamente
declarada, essa geração está sendo anunciada publicamente. E de fato isso é feito no batismo. Por isso muitos se confundiram por achar que essa relação filial começava ali. O próprio MacArthur caiu nessa cilada. Mas antes dele, na história da igreja, tem muitos que caíram nessa mesma cilada. Mas a declaração aqui não é sobre o início, mas que essa declaração, ela está sendo solenemente proclamada no batismo que sela o princípio do ministério de Jesus Cristo sobre esse mundo. Então, hoje te gerei, não é um começo, mas hoje essa geração se torna conhecida, porque Jesus não pode, como filho, ter surgido naquele momento e nem pode, como Deus, ter surgido naquele momento. Muitos cristãos, e até hoje, continuam com uma dificuldade tremenda de entender que essa expressão é a expressão mais solene para declarar que Jesus é da mesma essência do Pai, que Jesus é da mesma natureza divina do Pai. Mas, curiosamente, os judeus da época de Jesus não tiveram essa dificuldade que muitos cristãos têm. Eles entenderam muito bem. Lá em João, quando Jesus está falando sobre ele e o Pai ser um, os judeus reagiram imediatamente. Porque para eles isso era uma afronta. Além de ser uma mentira, uma coisa inadmissível, era uma afronta. Quem ele pensa que é para dizer que é igual a Deus? Quem ele acha nasceu um dia desse e acha que é Deus? Por isso queriam matá-lo. Que de fato, uma blasfêmia dessa natureza, a lei previa punição com morte. Jesus não estava blasfemando. Jesus estava revelando a verdade. Uma verdade que nenhum de nós, nem o melhor dos teólogos, nem os profetas poderiam descobrir. Não tem como descobrir. Isso é demais. Isso é demais para a nossa mente, demais para a nossa compreensão. Por isso muitos têm se confundido, porque têm tentado responder a essa confissão com seu entendimento. Não dá, é demais. Vai além. Não é um absurdo, mas vai além da nossa compreensão, porque a nossa estrutura de mente, ela foi planejada e estruturada de modo análoga à compreensão de mundo, e a gente não vê no mundo nada que a gente possa olhar e analogar. Não tem como, não. Tem como comparar. Por isso, a igreja não teve medo de repetir as mesmas palavras. A igreja não tentou na hora de fazer o credo aqui, essa palavra tem dado muita confusão. Vamos mudar essa palavra para poder, assim, as pessoas aceitarem melhor, né? A igreja não teve essa preocupação, não. A igreja confia no que confessa. Quem confessa a verdade não precisa ter medo de confessá-la. A igreja foi lá no credo e botou lá, gerado, não criado, de igual substância do Pai. Isso é Jesus, o nosso Salvador, o Deus que nunca deixou de ser Deus nem passou a ser Deus, mas assumiu no tempo a nossa humanidade. Ele é o eterno Filho de Deus, gerado, mas não criado, de igual substância do Pai. As três pessoas da Trindade sempre existiram e sempre tiveram a mesma relação entre si, mas essa relação, ela só foi conhecida a nós na revelação que Deus nos trouxe. Se Deus não revelasse, nunca, não tinha filósofo no mundo fazendo aí as suas investigações que chegasse a descobrir isso. Não ia ter. Precisou Deus realmente revelar. E na palavra de Deus nós temos isso. Quero recomendar a vocês, para não ficarmos lendo muitos textos aqui, mas recomendar a leitura dos capítulos 8 e 9 da Confissão Belga. O capítulo 8 vai expor a doutrina da Trindade, o conceito, o que significa isso, que palavra é essa.
Mas no capítulo 9, no artigo 9, a Confissão Belga vai explicar que esse entendimento de trindade não é uma invenção da igreja, não. Ela brota do entendimento das Escrituras. Então, o artigo 9 vai para as bases da Escritura para fundamentar aquilo que a igreja confessa no capítulo 8. Quero recomendar a vocês que façam isso. Porque para nós, e mencionamos isso inclusive nas visitas para a profissão de fé dos novos membros, que acontecerão hoje de manhã, enfatizamos a doutrina da Trindade. Vocês devem se lembrar disso. E as perguntas da profissão de fé vão começar com isso. Porque para nós negar a doutrina da Trindade é negar a única possibilidade de pecadores serem salvos. Porque o nosso pecado, ele não foi um desvio, um deslize. Não foi um desajuste na ordem da criação. O nosso pecado foi um desastre. O nosso pecado não fosse a providência de Deus, teria acabado com tudo. A humanidade não existiria hoje mais não. Porque dado o pecado do coração do homem, se Deus não tivesse imposto limites para frear, nós tínhamos auto nos destruído. A humanidade não existiria mais não. Sem chance. Na providência de Deus, Deus colocou freios, preservou a igreja. E misteriosamente, maravilhosamente, ele se revela como o único que pode desfazer essa desgraça que o homem criou. Por isso a Trindade é importante, porque aprendemos que o próprio Deus teve que deixar o trono da majestade nas alturas para se tornar homem, para assumir a nossa humanidade. Quebre isso na doutrina da Trindade e acabou a doutrina da salvação. Não tem mais explicação, nem por fato de que a humanidade existe hoje. Aí é melhor ir para lá, para a teoria da evolução e dizer a lei dos mais fortes que estão sobrevivendo. Aquilo que nós hoje nos referimos como Santíssima Trindade é a revelação da eterna existência de Deus em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, o Filho sempre existiu e sempre existiu nessa relação de Filho com o Pai. O Espírito Santo sempre existiu procedendo do Pai e do Filho. E o Pai sempre existiu gerando o Filho e enviando o Espírito Santo. Você vai ver isso na Escritura. Essas são as terminologias bíblicas e que são preservadas na confessionalidade da igreja cristã desde a era apostólica, credo apostólico, credo niceno, credo atanasiano, os credos que nós chamamos de ecumênicos, porque são preservados na igreja cristã como parte da confessionalidade básica, fundamental da igreja. Não confessar essas coisas está fora do cristianismo histórico ortodoxo. Mas não menos importante do que a notícia de que Jesus é o eterno Filho de Deus, é a notícia de que vocês também são filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 11, diz que aqueles que creem no Filho recebem poder de serem feitos filhos de Deus. O Salmo 1, em termos do Antigo Testamento, aponta para o Filho de Deus e chama poeticamente a beijar o Filho, a se aproximar ao Filho, a olhar ao Filho. Qualquer um que busque reconciliação com Deus deve fazê-lo por meio do Filho. Não há como pecadores serem salvos sem ir ao Filho. Não há como pecadores se tornarem filhos de Deus sem ser pelos filhos. Hoje nós receberemos na membresia da igreja, da nossa congregação aqui, 7 irmãos que confessam o Filho, que beijaram o Filho. Esses irmãos e irmãs que serão recebidos na comunhão da igreja
Eles manifestaram de muitas maneiras, por muitos testemunhos, que creem no Salvador Jesus Cristo, que olharam para o Salvador Jesus Cristo e que em seus corações eles abraçaram com confiança filial, que por meio de Jesus Cristo eles mesmos foram recebidos e adotados como filhos de Deus. Agora esses irmãos estão prontos para fazerem essa confissão publicamente. Eles já fizeram diante de mim, como pastor que estava catequizando-os. Também fizeram diante de outros oficiais de nossa igreja que estiveram aqui nessa fase para visitar. Veio o pastor John e veio o presbítero Timóteo. Mas hoje, pela graça de Deus, o outro oficial de lá, o pastor Alexandrino, também está aqui para ouvir mais uma vez. Também ouvir de vocês. Isso é uma bênção. Um presente que a igreja do Recife nos dá também nessa manhã. Mas nós cremos e confessamos, por isso cantamos já o Salmo 128, que Deus lida conosco como famílias dentro da aliança. Quando Deus recebe a nós como pais dentro da aliança, Ele não diz para os nossos filhos, olha, os filhos de vocês ficam aí do lado de fora, vamos esperar ele crescer. Se eles crescerem e tiverem a mesma fé de vocês, eles entram na aliança. Deus nunca fez isso, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Os filhos são contados juntos com os pais. Os filhos entram na aliança de Deus por algumas razões. Primeiro, porque ele é tão pecador quanto os pais e precisam do mesmo remédio tanto quanto os pais. Segundo, que os pais, eles não entram na aliança por causa da sua fé. Eles entram na aliança por causa da promessa de Deus. Esses pais creem na promessa de Deus. E por causa disso, Deus os recebe na aliança. Mas a aliança não se baseia na fé que ninguém expressa em Deus. Se assim fosse, não tinha aliança que se sustentasse. Muito menos poderíamos chamá-la de aliança eterna. Porque basta saber que nós mesmos, quantas vezes nós mudamos a nossa opinião ao longo da nossa jornada cristã? Eu mesmo vim de outra igreja, eu mudei. Que aliança era aquela? Mudou, então, outra aliança agora com base em outras crenças? Essa aliança nunca seria chamada de eterna. Se ela tivesse baseada em nós, as nossas próprias fraquezas já anulavam isso. Além do fato de que nós não somos eternos. A aliança é o que é, porque ela é de Deus, é a aliança de Deus. Essa aliança de Deus, ela se manifesta conosco, o seu povo, o povo que Deus decidiu chamar de seu, um povo que Deus estabeleceu critérios para reunir esse povo em todos os lugares. E o critério é a fé dos adultos e os filhos que nascem dentro dessa aliança com base na fé dos seus pais. Isso tem funcionado desde o princípio do mundo e não é revogado no Novo Testamento. Não temos tempo para falar mais sobre isso aqui. Mas temos a chance de ver como isso funciona. Porque nós veremos aquilo que estamos ouvindo aqui e aquilo que lemos na palavra de Deus. Teremos o privilégio duplo de hoje ver 2 batismos de filhos da aliança. Os filhos do casal Joelson e Ângela, que pela graça de Deus, os últimos dias eu tenho repetido isso para ele aqui, o privilégio que ele tem de ter nascido dentro de uma família da fé, porque ele podia ter nascido em qualquer lugar. Eu até perguntei para ele depois, você queria ter nascido em outra casa, em outra família? Eu disse, não. Ele entende um pouco sobre isso já. Não só o amor e o carinho da família, mas as promessas. Ele sabe o que, ele está ouvindo o que é ir para o inferno e perecer eternamente.
Ele está ouvindo o que é estar debaixo da promessa de salvação por causa de seus pais. Ao vermos o sinal da aliança aplicado sobre essas crianças hoje aqui, nós nos lembramos de nós mesmos e dos nossos filhos, considerando os filhos da aliança na igreja, não somente os pais que têm filhos, mas nós nos recordamos do modo como Deus se relaciona conosco. Ao virmos para cá, Deus não mandou que nenhum dos nossos filhos ficasse do lado de fora. Os nossos filhos entram junto conosco no reino de Deus e na igreja visível também, por meio do batismo. À noite, mais uma vez, voltaremos a esse ponto de que não basta estar na igreja, mas tem que ter fé. Porque estar na igreja, estar no povo pactual de Deus, não coincide com salvação. Não quer dizer que estão automaticamente salvos. Nunca dissemos que os nossos filhos estão salvos em razão do batismo. Nós nunca nos fixamos nisso. Embora não desprezamos que o batismo é importante, porque o batismo dos nossos filhos aponta para uma coisa valiosíssima, que é a promessa que Deus nos fez, de que os nossos filhos têm a mesma promessa de perdão dos pecados que nós temos. Por isso, pais crentes, eles são chamados não somente a pegarem nos braços, nas mãos de seus filhos e trazerem para a igreja. Eles são chamados a fazerem mais do que isso. Com certeza, é parte do compromisso da aliança levar os filhos para a igreja e receber o sinal do batismo, mas é mais do que isso. Eles precisam ensinar, eles precisam discipular, eles precisam orar e buscar a graça de Deus, para que Deus possa gerar Cristo no coração dos seus filhos. Para que esses filhos crescendo, os pais e toda a igreja tenham o privilégio de um dia verem eles confessando a mesma fé que nós confessamos. Ver as crianças na igreja, com certeza, é uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande. Pais crentes e toda a igreja deve se alegrar com isso. Mas que não seja pela nossa falta de zelo, de cuidado, de compromisso, de temor, de fé, que os nossos filhos crescendo se afastem de Deus. Que nenhum pai carregue sobre si essa dureza. Mas cada um de vocês possam confiar firmemente na promessa que Deus fez e que está sobre seus filhos também. Sejam zelosos em ensinar, em inculcar na mente de seus filhos e trabalhar no coração dos seus filhos para que eles cresçam temendo o Senhor. Nunca tomem a decisão de se afastarem de Deus. E chegue o tempo quando eles farão publicamente a profissão da fé, como muitos de vocês já fizeram e como hoje nós ouviremos também 7 dos nossos irmãos fazendo. Que Deus ajude vocês nisso, porque essa força não está em nós, a capacidade para isso não está em nós, mas a responsabilidade para isso está sobre cada um de vocês. Amém.